Renan, falando aí da fundação do Partido Missão, a minha geração, a geração do Túlio, a gente viveu os anos 80, 90, a contracultura era a esquerda. Hoje há uma tendência da molecada, da contracultura estar um pouco na direita. E acho que o Missão e o MBL vivem um pouco desse reflexo. Você concorda com isso? E caso concorde, a que você atribui essa mudança de chave? Porque neste momento o jovem é de direita e não de esquerda, como foi nas décadas de 80 e 90, por exemplo. Talvez eu seja um pouquinho mais novo do que vocês, e eu vivi um pouco isso. Quando eu entrei na faculdade, a contracultura ainda era de esquerda. Ser alternativa era ser a esquerda. Aconteceu algumas coisas, dentre elas, a esquerda se tornou mainstream, né? Para quem está nos ouvindo, a esquerda hoje é a norma. Se você não se comporta como uma pessoa de esquerda, você é um transgressor, você está fazendo algo de errado. E os jovens gostam de transgredir. Os jovens gostam de sentir que eles não estão sendo parte da norma. Como a norma é de esquerda, como os tribunais superiores reforçam uma linha ideológica de esquerda, como certas palavras são proibidas, e essas palavras são proibidas mediante uma lógica de esquerda, o jovem, ele fala, não, eu quero expressar minha subjetividade, eu quero ser eu mesmo diante desse mundo. E quem está me impedindo de ser eu mesmo são figuras à esquerda. Além disso, a gente tem uma questão geracional em que os mais jovens estão pagando a conta dos mais velhos, e a esquerda não traz resposta nenhuma para isso. Então, os mais jovens pagam a conta previdenciária, a conta do pacto político, que é o pacto de 88 que a gente vive, o sonho do Constituinte de 88. Os mais jovens também veem o seguinte, toda vez que algum tema importante para ser discutido no Brasil, na verdade, discutido não, passado no Congresso, por exemplo, aumento de pena para bandido, vem sempre um político, não, precisamos discutir isso aí, não, porque os direitos... Mas o jovem fica cansado e fala, cara, eu tô sendo roubado, eu quero só resolver isso. E ainda tem um novo elemento, que aí é específico dessa geração, que é o seguinte, essa geração resolve as coisas num clique. Hoje você tem softwares, você tem os aplicativos que tentam ser mais amigos do usuário possível. Então tudo tem que ser muito rápido, você resolver tudo num clique, num movimento, numa olhada. Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta. Ela impede as coisas de fluir. Então os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. A gente trata dos temas políticos sem muita frescura, sem muita enrolação. Saímos da discussão meramente ideológica, vamos para a discussão prática, em termos de proposta. E aí isso começa a ter uma resposta eleitoral positiva. A gente começou a crescer entre os jovens. O senhor faz uma fala direta, e aí os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo, ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens. De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista ou para um bolsonarista qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho. Tá? A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Não consigo fazer, culpa do STF. E aí o jovem fala, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente está trazendo essas respostas, essas discussões, e a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E na verdade a gente precisa ser ansioso com a mudança, o Brasil está ficando para trás muito rápido. Ortúlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve em muita medida às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação. Né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia. Né? Estrategicamente, você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que, em certa medida, não se identificam com o perfil dos membros hoje do Partido A Missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão?
Quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam com que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno, que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político, faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Estou falando isso não porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu estou falando que quando você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente. A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego. E essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar, em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar ao máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando algo que está dentro do sistema de valores deles. Então, isso é meio que inevitável. Para te conhecer um pouquinho melhor, você é um liberal progressista ou é um liberal conservador em relação aos costumes? Ou não é nada disso? Eu sei, por exemplo, que você é católico. Pouquíssima gente sabe disso. É que eu não gosto. Então, de repente as pessoas não sabem disso. Às vezes a questão não é o conteúdo, mas a forma de comunicação. Então eu volto a perguntar, você é mais progressista ou mais conservador em relação à pauta de costumes? Eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto de me encaixar colocar nessas caixinhas. Eu sou um cara que tem uma banda de rock, que não gosta de andar todo arrumadinho. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que entende a necessidade de lei e ordem. Eu acredito na presença do transcendente na nossa vida. Eu acho que existem hierarquias de valores. Isso me coloca uma pessoa à direita. Agora, não me coloco... Porque o que seria um conservador em termos brasileiros? Aborto, por exemplo. A pauta do aborto, a gente é favorável à manutenção da legislação atual e contrário desses movimentos feministas de hiperliberalização do aborto que existem. É uma pauta conservadora. É uma pauta conservadora. Só que eu não levo isso de uma maneira moralista. Eu não vou ficar aqui fazendo... Por exemplo, eu sou católico, mas eu não vou ficar aparecendo numa igreja para fazer campanha todo dia. Eu acho que eu separo minha esfera pessoal, existencial, da minha esfera política de trabalho. Eu tento fazer isso de uma maneira, vamos dizer, correta para não ser invasivo e para não ficar fazendo propaganda. Porque existe um vício. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, você começa a ser um moralista. A partir do momento que você é um moralista, você cresce em redes sociais, mas isso vem com um preço. Que é o preço em algum momento de você ser eventualmente um hipócrita ou de você usar a fé e a confiança dos outros para amealhar, vamos dizer, dividendos políticos. Eu não quero fazer isso. Eu quero ganhar em cima das minhas ideias que resolvem o Brasil. Que são ideias que podem ser colocadas à direita. Agora, nunca fui, não sou um progressista e nem o serei, assim. Esse é o meu jeito de ser. Acácio, pegar um gancho, então, nessa pergunta e nessa resposta, Renan, quem te inspira? Se você, sei lá, se o Renan, pessoa física, fosse falar que tem um ídolo, quem é o seu ídolo? Quem que te inspira? Júlio César, Alexandre o Grande, Ayrton Senna, Bob Dylan. Seria um quadrinômio aqui de heróis, heróis políticos, heróis em campo de batalha, heróis em termos de liderança, heróis em dedicação e disciplina no trabalho, acho que o Senna é um exemplo disso, herói na manutenção das suas convicções pessoais e a sua audácia em não ser moldado por ninguém, que é o caso do Bob Dylan. Eu sempre penso assim, o que cada um deles faria na hora de eu tomar uma decisão. E são grandes referências minhas, assim. Talvez sejam as referências que eu mais sigo e mais gosto de pregar para os outros. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto e os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro.
Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando eu vejo em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que teve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles e o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião, o Valdemar ele tem que ter uma cela. Nós temos que ser assim, se a gente vai comprar uma guerra no ano que vem, nós temos que ser muito resolutos.